Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, já lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Grife aí: açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Não, vamos ler melhor esse versículo. Diga comigo: e ele disse: vem. E Pedro, diga aí Pedro, pensando bem, analisando tudo, vendo os prós e os contras, imaginando se ia dar certo, foi o que ele fez? Descendo do barco, depois que ele fez tudo, não foi? Ou não foi? Claro que não. Pedro não fez análise, não fez projeto, não fez nada. Pedro não fez nada disso. Pedro apenas ouviu um chamado. Diga assim: basta um chamado de Deus para mim. Quando Deus chama, você não tem que analisar nada, você tem que apenas obedecer. Amém ou não? O problema é que a nossa incredulidade nos faz pensar os prós e os contras, nos faz ficarmos preocupados se vai ou não vai dar certo, se isso ou aquilo outro, e tal, e você fica no barco imaginando. Mas quem está chamando? Quem chamou Pedro? Não ouvi. Jesus chamou. E Pedro disse o quê? Ele não disse nada, irmãos. Ele apenas desceu do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amém ou não? Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia. Querido, a Bíblia fala que Pedro e os demais discípulos foram embarcados, assim por dizer, por Jesus. Se você ver o versículo 22, diz: compeliu Jesus os discípulos a embarcar. Ou seja, ele disse: entrem no barco. Ele falou para eles: entrem no barco. Quando você veio viver o Evangelho, não foi homem, ou sangue de homem, ou sangue de animais, mas foi o sangue de Jesus que te compeliu a entrar neste barco. Amém? E aí, irmãos, quando nós recebemos o chamado do Senhor, muitas vezes nós esperamos que isso nos traga muitas coisas boas.
Mas Jesus, ao compeli-los a entrar no barco, a Bíblia diz que ele não entrou com eles, ficou em oração só, porque Jesus sabia que eles iriam passar por aflições, amém ou não amém? Por tempestades. Jesus, quando nos enviou a pregar o Evangelho, ele disse: olha, no mundo tereis o quê? Aflições, tempestades, mas ele disse: tende bom ânimo, tende bom ânimo, no meio das aflições tende bom ânimo. E a Bíblia diz que eles entraram no barco, e Jesus ficou ali despedindo a multidão, começou a orar e tal. E no verso 24, leia comigo, o barco já estava onde? Longe, longe da margem, porque o Senhor, ele deixa que você fique bem distante do local onde você acha que é confortável. Deus não quer a gente na zona de conforto, amém ou não amém? A gente gosta de ficar na zona de conforto, mas a Bíblia diz que Deus nos compele, ele nos leva a uma situação, a um local, a uma distância na qual nós não podemos mais retroceder. Assim foi com Israel no deserto. Israel passou por tantas coisas. Se você for analisar, depois que o mar vermelho se abriu, a Bíblia diz que eles passaram e depois o mar o quê? Se fechou. E a resposta de Deus ali é: fechou para que você não volte, amém? Fechou, não foi só para matar os egípcios que estavam perseguindo, fechou para que eles entendessem que era um caminho sem volta. Diga para o seu irmão: você está no caminho de Deus? O caminho de Deus não tem volta, amém ou não amém? Por isso que ele tira você da zona de conforto. Ele não quer você com os pés no chão, caminhando na terra, mas ele coloca você dentro do barco, e a uma distância grande da terra começam a haver aflições. Quando você sai da zona de conforto, começa a haver situações que não são confortáveis, que não são aquelas que você imaginara que podia vivenciar. E é aí que Jesus, ele vem ao nosso encontro. É nesse momento que ele se nos apresenta para mostrar que ele está conosco. Primeiro, ele permite que as coisas venham, para que a gente possa entender que através dele tudo é possível, amém ou não amém? Então a Bíblia diz, olha, no verso 24, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, amém ou não? Quem entende que o vento é contrário? Quem entende que as coisas não vão ficar a seu favor sempre? Quem entende que você vai ter que enfrentar coisas, situações, ou até mesmo pessoas, por causa do Evangelho de Cristo? O vento é contrário. Diga para o seu irmão: o vento é contrário. Ainda mais no período da volta de Jesus, o vento é contrário. Para que muitos desistam. Para que muitos desistam, o vento é contrário. Quando eu tinha 17 anos, ainda um garotinho, eu me lembro que eu entrei no rio, na junção do rio com o mar. E eu estava na junção do rio com o mar, e eu imaginara comigo que eu ia passar por ali facilmente. Por quê? Porque eu me achava um bom nadador. Entrei e comecei a nadar e nadar, a distância era boa, mas em certo momento eu peguei a correnteza justamente da junção do rio com o mar, e para trás a terra era longe, eu já tinha nadado muito, mas para frente não era tão longe como eu imaginara, porém a corrente era contrária, e a distância ficava cada vez maior por causa da corrente contrária. Eu confesso a vocês que no meio da corrente contrária eu imaginei comigo mesmo: não vou conseguir, vou ter que voltar, tentar fôlego para voltar, porque para frente eu não vou conseguir. E uma voz me disse no meu coração: se você tentar voltar, você morre afogado, porque você não tem mais
como conseguir essa distância. Mas se você for para frente, não é tão distante como você imagina. E embora você vai empreender mais força, você vai chegar mais rápido. E assim eu fiz. Os braços estavam pesados, mas eu comecei a puxar a água, puxar mesmo, nadar forte. E depois de algum tempo puxando aquela água, nadando forte, eu senti que eu já estava chegando a outra margem. E quando lá cheguei, irmãos, eu confesso, meus braços estavam tão pesados, meu corpo estava tão pesado, tão doído, que eu fiquei deitado no chão, na areia, durante mais ou menos uma meia hora para voltar o fôlego. Mas eu imaginei, depois de todo esse cansaço, se eu tivesse tentado voltar, eu tinha morrido, porque eu estava com uma distância enorme da outra margem. Eu tinha que enfrentar aquela corrente. Amém? Irmão, nós temos que aprender que não vem nenhum vento contrário que a gente não possa vencer. Porém, sempre virão os ventos contrários. O próprio Deus permite que eles venham. Foi Jesus que compeliu os discípulos para entrar no mar. E Jesus não foi com eles de propósito. E Jesus deixou eles se afastarem de propósito. E deixou que eles percebessem que o mar estava revolto, que o vento estava forte e que a chuva batia no barco. E tudo aquilo foi para causar realmente o terror, para que eles entrassem em pânico, porque ali Jesus estava querendo testar a fé daqueles homens. Amém ou não? E a Bíblia diz, diga, a Bíblia diz, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Na quarta vigília da noite. Quer dizer, podia ter ido na primeira ou na segunda. Estava ruim o negócio, mas ele esperou a terceira e foi na quarta. Por que ele foi na quarta? Porque ele tinha que ver realmente a situação agravar-se, para que aqueles homens que lá estavam no barco entendessem que só podiam resolver através dele. Amém? Não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. Jesus aparece. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados ou aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? E o que me prende muito a esse texto é o versículo que se segue. E ele disse, respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Diga para o seu irmão, naquele momento, diante das dificuldades, Pedro tem um desejo de ir imitar o seu Senhor. Amém? Naquele momento, o discípulo imita o seu Senhor. Se ele está andando por sobre as águas, eu também quero andar por sobre as águas. Se és tu, Senhor, e eu sou teu discípulo, então manda que eu vá até aí. E a Bíblia diz, diga, a Bíblia diz, no versículo de número 28, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E no verso 29 ele disse: vem. O pedido de Pedro, manda-me ter contigo, é um pedido de fé, sim ou não? Quem aqui creria que poderia pisar nas águas e andar por sobre elas? Quem creria que isso poderia ser possível? Mas a Bíblia diz que aquilo que é impossível para mim é possível para quem? Para Deus. Quem crê assim diz amém. Abra aí no Evangelho de João, capítulo 21. Naquele momento eu creio que João lembrou-se do versículo 5 de João 21, que diz, quando Pedro não havia pescado nada, e Jesus manda que Pedro e os demais lancem as redes. Disse Jesus: filhos, não tendes nada que comer? Responderam: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não o podiam puxar por causa da grande quantidade de quê? De peixe. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: quem era o discípulo? João: Senhor, quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor,
cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados. Amém? Então João estava lá vendo aquilo, e de certo que João lembrou, e Pedro também, que o mesmo homem que falara vem, havia dado a eles uma experiência maravilhosa, havia dado a eles já o impossível. Irmãos, nós temos que lembrar de todos os impossíveis de Deus na nossa vida, no momento que estivermos dentro desse barco. Amém? E olha o que diz. Jesus disse: vem, e com ousadia, diga com ousadia, diga ousadia da fé, Pedro andou sobre as águas. Amém? Pedro anda sobre as águas com ousadia da fé. Se você tiver ousadia na sua fé, você também vai andar sobre as águas. Embora as águas não sejam o lugar, seja para peixe e não para homem, mas tudo é possível para aquele que crê. Amém? Tudo é possível para aquele que acredita em Deus. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, no versículo de número 13, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem crê assim, diga comigo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você crê ou não crê? Então diga mais uma vez: posso andar sobre as águas. Amém? Nessa hora você tem que lembrar de que quem está te fortalecendo é Deus. Quem estava aqui sexta-feira, ou foi quarta, não sei, eu já perdi a noção, quando eu falei sobre a força. Quem se acha fraco, diga: estou forte, porque a sua força vem de quem? Do Senhor, que fez o céu e a terra. E a Bíblia diz, não eu, que o salmista Davi relata sobre a sua força, dizendo: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele é a minha força e a minha fortaleza. E aqui o apóstolo está dizendo aos filipenses, aos filipos: olha, presta atenção, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque é Ele que me fortalece, é Ele que te fortalece. Para você não ser fraco, para você não ser débil, para você não ser conduzido pelas circunstâncias. O barco pode querer naufragar, a tempestade pode ser forte, o vento pode ser contrário, mas você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Amém? Agora, Deus fortalece todo mundo? Não. Aqueles que estão nele, aqueles que estão com Ele, porque a Bíblia diz que aqueles que estão com o Senhor são como plantas ou árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Amém? Que prosperam na estação própria. A Bíblia diz que os que estão com Ele correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Tem tempo de correr, tem tempo de caminhar, mas correndo ou caminhando, Deus é contigo. O que você não pode é parar, o que você não pode é retroceder, você tem que avançar. Amém? Agora, apesar que Pedro tinha ousadia, apesar que Pedro queria imitar o mestre, apesar que Pedro manda, sabe, essa palavra de fé, dizendo: Senhor, se és tu, manda que eu vá até aí. E apesar que ele, no momento em que Jesus diz vem, ele não fica em dois pensamentos, como disse o profeta Elias: por que cocheais vós em dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu; se Baal é Deus, seguiu. Mas Pedro simplesmente ouve o vem e desce do barco e sai andando. Isso é coisa muito linda, irmãos. É uma fé que nós precisamos realmente nascer de novo para ter. Não é qualquer um que tem essa fé. Não é qualquer um que é capaz de tomar a decisão de sair do sólido para o líquido, daquilo que é entendível ou inteligível para aquilo que você não entende porque é sobrenatural. Mas você precisa entender uma coisa: que o que vem de Deus
é o teu socorro. Amém? E naquela hora andar sobre as águas era o socorro de Pedro. O barco ia virar, ou ele anda sobre as águas ou ele vira com o barco. E ele disse: eu vou andar sobre as águas. Amém? Eu vou andar. Ele está mandando, eu vou. E apesar de tudo isso, no versículo 30, leia comigo: reparando, porém, na força do vento. Quem tem mania de vez em quando de reparar? Quem tem mania de vez em quando ficar pensando nos problemas? Quem tem mania de vez em quando ficar pensando nas dificuldades? Quem tem mania de ficar imaginando que não vai dar certo? Que o negócio está acabado? Hein? De vez em quando você diz: rapaz, daqui não tem mais jeito. Ora, Pedro já estava andando sobre as águas, mas ele olha para a força contrária. Se você olhar para a força contrária, você vai cair, você vai afundar. Se você olhar para a doença e não para aquele que pode curar, você vai cair, você vai afundar. Amém? Você olhar para a dificuldade financeira ou para a conversa de alguém que quer tirar a tua fé, que quer derrubar você, você vai cair, ou não vai? Então não fica ouvindo ninguém, ouça o Espírito Santo. Não fica olhando para ninguém, olhe para Jesus. Amém? E ali Pedro olhando para o vento, verso 30, leia comigo: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando, porque na hora que você olha para a força contrária, o inimigo quer colocar medo em você. O medo, diga, o medo é o inimigo número 1 da nossa fé. Quando você fica com medo, você perde a fé. Eu tenho medo de perder o meu casamento, então você não tem fé para manter. Eu tenho medo de perder o meu emprego, então você não tem fé para manter. Eu tenho medo de perder minha salvação, então você não tem fé para caminhar pela fé, porque o justo viverá pela fé e andará de fé em fé. Ou não está escrito isso? Se você tiver medo, você não vai ter fé para vencer. Todas as coisas nós vencemos pela fé. A Bíblia diz, diga, a Bíblia diz que nós vencemos tudo pela fé. Lá na carta do Evangelho, a primeira carta de João, se eu não me engano, no capítulo 5, diz que nós vencemos o mundo pela fé. Nós vencemos o mundo. Não é só um problema não, é o mundo pela fé. Amém? Agora, presta atenção. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Claro, quando você começa a submergir, só Deus. Quando você começa a afundar, diga, só Deus. Amém? 1 João 5 diz assim, o que eu estava acabando de falar. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus, verso 4, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? A nossa fé, diga, a nossa fé. Você crê nisso? Sim ou não? Agora veja, ele começou a submergir porque teve medo. Então quando você tem medo, você para de vencer. Você tem medo, para de vencer. Você tem medo, começa a afundar. E aí ele gritou: salva-me, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus fez o quê? O que está escrito aí no versículo seguinte? Prontamente, diga prontamente, verso 31. Jesus, estendendo a mão, tomou
pela mão. Sim ou não? Diga assim: o Senhor estende a sua mão. Segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 31. Ele estendeu a mão lá para curar. Quem crê? Quem crê que Deus pode curar? Quem crê que Deus pode curar? Lá em Lucas 5,13, Ele purificou alguém com as suas mãos. Quem crê que Ele pode purificar você? Quem crê que Ele pode purificar a sua casa? A Bíblia diz em Lucas 7,14 que Ele estende a mão para dar vida. Quem crê que Ele pode dar vida? Será que Ele não pode dar vida para você? Pode, e uma vida abundante, uma vida abençoada. Mas Ele tem que estender a mão. E Ele só vai estender a mão quando você chamar por Ele, quando você clamar. Porque Jeremias 33,3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Você tem que aprender a clamar a Deus. Você tem que aprender a se ligar direto com o Senhor e parar de usar intermediários. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então Pedro não foi até Santo Antônio, São José, São Sebastião. Pedro não gritou por Maria. Naquela hora, meu irmão, no meio da tempestade, afundando, submergindo, precisando de salvação, ele gritou pelo Salvador e disse: salva-me, Senhor Jesus. E Jesus estendeu a sua mão. Lá em Lucas 13 diz que Ele estende a mão para levantar as pessoas. Quando Deus estende a mão é para levantar você. O caído não pode ficar caído, tem que se levantar, amém? Lá em Mateus 14:31 diz que Ele levanta a mão para salvar. Mas você não pode ficar sem salvação se você crê. Você tem que clamar e Ele vai salvar. Vai salvar tu e a tua casa. Quem crê assim? Seja como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja como aquele homem que estava guardando Paulo e Silas na prisão. No momento que ele recebeu a salvação, ele também estendeu a pregação de Paulo até seu lar. Sua família foi visitada. Lembre-se também daquele cobrador de impostos, o Zaqueu, que leva Jesus à sua casa, crendo pela fé. Jesus olha para aquele homem e diz: olha, verdadeiramente tu és um homem de fé. Tu verdadeiramente tens a fé de Abraão. Por quê? Porque tu foste capaz de abrir teu coração, de devolver aquilo que tu roubou, de restituir quadruplicadamente aquele a quem tu tinha tirado. Verdadeiramente esse é um filho de Abraão, esse tem fé, porque não nega, não se nega, não fica no vento contrário, não anda contrário a Deus. Amém ou não amém? E aí, diga assim: quando o Senhor estende a mão, no Evangelho de Marcos 10,16 diz que Ele estende a mão para abençoar. Você quer ser abençoado? Mas segundo o Apocalipse, capítulo 1, verso 17, diz que Ele estende a mão para fazer uma coisa que é imediatamente necessária. Levanta a mão e diga: eu vou pegar agora a mão do Senhor, porque eu tenho que ser vivificado pela fé. Amém? Amém? Sabe quais são as consequências de uma visão errada? As consequências é você começar a afundar, a não querer mais ir para o culto, a não querer mais ler a Bíblia, a não querer mais orar, a não querer ter mais comunhão com Deus, a não querer evangelizar, a não querer participar das obras de Deus, das coisas da igreja, a não querer mais entregar seu dízimo, sua oferta, a não querer sacrificar para o Senhor. Quando você tem uma visão errada, as coisas certas lhe parecem distantes, parecem impossíveis e até se tornam desnecessárias, porque você, quando tem uma visão errada, você fica contrário ao que é certo. O diabo é tão mentiroso que ele faz com que você pense que o certo já não é tão certo, que o certo é errado, e o errado é que é o certo para você. E você já não anda nas mesmas obras do Senhor, mas anda segundo as obras de Balaão, que obedeceu a Balaque, obedeceu um rei que queria que ele profetizasse contra o povo de Deus. Estava lá Israel passando pelo deserto, e Balaque vai
e quer subornar Balaão a usar a unção contrária, a usar o poder, a autoridade contrária ao povo de Deus. Sabe, tem muita gente com visão contrária, que nos repudia, que nos amaldiçoa, que prega contra nós, que fala mal de nós, que fala mal de você, que fala mal da sua casa, que fala mal do seu casamento, que fala mal da sua igreja, do seu pastor. Sim ou não, povo de Deus? Que fala mal da sua fé, porque eles têm uma visão errada. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio para dar vista aos cegos, porque quem está cego não sabe, não enxerga a luz de Deus, não sabe a verdade. Por uma visão errada, diga, por uma visão errada. Quando Pedro olhou para o vento, ele começou a afundar. Quantos aqui já afundaram? Quantos aqui têm vivido altos e baixos? Quantos aqui de vez em quando caem no pecado? Até chamam o pecado de pecadinho, para menosprezar um pouco a ação, achando que isso vai resolver com Deus. Não, Senhor, mas foi só isso aqui. Quando você tem uma visão errada de Deus, você não respeita a santidade, a soberania, a autoridade do Senhor. Mais ainda, você não respeita que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Você não percebe que Ele vê todas as coisas que você faz, que Ele ouve e percebe todos os teus pensamentos e sentimentos, e que Ele tem poder para acabar com a sua raça. Ele tem poder para acabar com você só num piscar de olhos, e também tem poder para dar vida e vida abundante. Amém ou não amém? Se você não tivesse numa visão errada, você teria uma coisa que é o princípio da sabedoria, é o temor a Deus. Amém, irmão? Temor a Deus. Quando eu tenho uma visão certa, eu temo, eu creio e eu vivo o Evangelho. Diga assim: o clamor de Pedro fê-lo ser salvo, porque a mão estendida a Pedro mostrou o amor de Deus. A experiência de Pedro mostra para nós que há solução, mesmo quando nós temos uma visão errada, mesmo quando nós começamos a naufragar, a afundar. O Senhor pode estender sua mão e nos curar, e nos purificar, e nos dar vida, e nos levantar, e nos salvar, e nos abençoar, e nos vivificar. Mas para isso eu tenho que clamar a Deus. Para isso eu tenho que realmente buscar o Senhor de todo o meu coração, porque Ele diz: aquele que me buscar me achará, se me buscar de todo o seu coração. Se for só de boca, mas se for de coração, acha. Batei e vos será aberto, pedi e vos será dado. Aquele que crê, recebe. Amém? Por que Pedro tem essa visão? Para que a gente tivesse uma visão sobre as experiências da vida. O mar é um retrato do mundo, irmão. O barco é um retrato da igreja. Diga, o barco é a igreja e o mar é o mundo. Quando você olha para a imensidão do mar, você diz: rapaz, mas é um mundo de águas, né? E a igreja é um barquinho que está lá no meio daquela imensidão de águas. Essa travessia representa justamente a nossa vida aqui na terra, a nossa passagem de uma margem para outra celestial. Amém? A tempestade é uma fotografia fiel das experiências que nós temos enquanto vivos. Quem aqui não quer ter problema? Levanta a mão. Quem não quer ter mais nenhum problema? Levanta a mão. Faz assim: eu não quero mais. Então morra. Você não quer mais ter problema? Morra. Faz assim, ó. Segura a respiração. Vai. Quando você morrer, você para. Nunca mais você tem um problema na vida. Porque a tempestade, os problemas, faz parte da vida, sim ou não?
Não seja medroso, tenha fé em Deus, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não seja medroso. Ah, eu não quero ter problema, mas quer viver. No Brasil, país de ladrões, de bilhões sendo roubados todo dia. Você não quer ter problema? Se adoecer, vá lá na UPA ver o que é problema. Vá tentar contar com o plano de saúde que você tem, que muitas vezes, por meia hora de atraso, não lhe atende. E atende mal ainda. Vá ver a consciência das pessoas, meu irmão. Cada dia mais inconscientes, mais desamorosas, mais desatentas, mais desafetuosas, mais desorganizadas, mais egoístas, egocêntricas. Vá contar com a sociedade carcomida, de desejos libidinosos, onde quando você olha, cada dia mais não tem mais moral e bom costume. O que é que você quer nessa vida? O que é que você está esperando dessa vida? Você está esperando o que dessa terra? A Bíblia diz: não olhar para as coisas da terra, mas para as coisas do alto. Amém? Sabe qual é o teu problema? Que você espera aqui da terra a tua recompensa. O teu reino você quer formar aqui na terra. Quando Jesus, na presença de Herodes, na presença de Pilatos e na presença de todos o Anás, o Caifás e todos os judeus e todos os romanos que o cercavam, ele sempre disse: o meu reino não é desse mundo. Na presença de todos, lá em João 8, ele disse: vocês são cá de baixo, eu sou lá de cima. Quando você se sentir lá de cima e não cá de baixo, você não vai mais ter problema. O seu problema é que você está enraizado demais. Você acha que tem que resolver, irmão. Você não vai conseguir resolver nada sem Deus. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Amém ou não amém? E a Bíblia diz, diga, a Bíblia diz que o salvamento, diga, o salvamento só pode vir de Deus. O desembarque vai acontecer. Você vai desembarcar, se você crer, lá no céu. Amém? Mas se você não crer, já está condenado para onde? Para o inferno. Ele veio até nós, como ele foi até eles no barco. A Bíblia diz que ao pegar na mão de Pedro, ele o levou para onde? Para onde? Para o barco, diga. Está aqui, ó, vou ler com você. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos, para onde? Barco. Porque o barco é a igreja. Teve um rapaz uma vez que pregou que o povo tinha que sair do barco. Vocês lembram disso? Que Deus não queria eles no barco, tinha que sair do barco. Um rapaz que queria tirar o povo da nossa igreja. Aí ele pegou essa passagem, que Pedro saiu do barco porque lá não era um lugar bom, lá não era um lugar seguro. Aí eu liguei para o rapaz na época, que ainda estava aqui na nossa igreja, no ministério, e disse: meu filho, que burrice é essa que tu acabou de pregar? Ele pregou isso e botou no Facebook: eu tira daí rápido que tu está me envergonhando. Ele disse: por quê? Meu filho, lê o resto do texto. Texto sem contexto é um pretexto para heresia. Tu disse que o povo não pode ficar no barco, tinha que sair do barco, e por isso Jesus tirou Pedro do barco. Pois eu vou te dizer, Jesus voltou com ele para onde? Para o barco, porque lá era o lugar. E aí o rapaz: é mesmo, né? Vixe, falei besteira. Está falando até hoje. Está falando até hoje. Saiu do barco, saiu do nosso ministério, levou um bocado de Pedro para se afogar, levou um bocado de gente para poder naufragar, submergir. O problema é que quando você sai da igreja, sem Deus, sem Jesus estar lá para pegar a sua mão e trazer de volta,
você vai afogar. Sim ou não? Irmão, se você saiu da igreja, olha para mim que você está me vendo pela TV aí. Presta atenção. Dá um close aqui que hoje eu estou bacana. Disseram que eu estou até bacana hoje. A minha mulher que me deu essa camisa. Presta atenção. Levanta um pouco, eu não quero ficar careca agora. Pronto. Amém. Obrigado. Você que saiu da igreja, presta atenção. Você saiu da igreja? Foi? Bonitão? Fora da igreja, se você não pegar na mão do mestre, se você não entender que o chamado é ser corpo de Cristo e voltar para a igreja agora, porque Jesus só vai pegar na tua mão, tu só vai ter ligação com Jesus de novo, no dia que tu entender que o teu lugar é lá na igreja. Amém ou não amém? Aí, Jesus vai pegar a tua mão, por favor, chega aqui, Flavinha, corre aqui que você é a mais maneirinha de todos aí. Isso, não, aqui embaixo, você está afundando. E aí, quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu para mim, aí ó, ele pega na mão, não pega? Está afundando, não está? Mas ele pega para trazer para onde? Venha, minha filha, suba de novo no barco, que seu lugar é aqui, vai te congregar, te senta, te aquieta, e não pula fora não, senão tu morre. Quem entendeu isso? Então é isso que Jesus quer fazer na vida do desviado. Ele quer pegar na mão e trazer para o barco, mas o desviado diz o quê? Não, para lá eu não volto não, porque eu estou com orgulho. Eu fico pensando o que vão falar de mim. Você devia ter se preocupado com isso antes de sair. Agora na hora de voltar você está preocupado? Irmão, humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Os humilhados é que serão exaltados. Ele, Jesus, se humilhou em forma de homem, sim ou não? Entregou-se a si mesmo na cruz. E você está com orgulho de assumir que errou saindo do barco, indo para águas que Deus não te chamou, porque Jesus não chama ninguém para sair da igreja. Ao contrário, a função dele é levar para o barco. Pastor, então por que naquela hora Jesus disse a Pedro, vem? Para que a gente visse que quando Jesus diz vem, a gente pode andar sobre as águas. Porém, os ventos serão o quê? Contrários. E as circunstâncias podem nos submergir. Então, ele faz ali apenas um ato para que eu entenda, e você também, que na hora que eu me reunir com ele novamente, na hora que eu me encontrar com ele, porque naquela hora os discípulos estavam sem ele, na hora que eu me encontrar com ele lá no meio do mar, seja em cima das águas ou descendo, submergindo, ele vai me pegar pela mão e vai me levar para o barco. Porque quem mandou, veja comigo, primeiro versículo que nós lemos, o 22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar, sim ou não? Quem mandou ir para o barco? Quem mandou você vir para a igreja? Jesus. Quem foi que mandou Noé chamar o povo para entrar naquela barca? Foi Deus. Não mandou o povo ficar de fora, mandou o povo entrar para dentro. Sim ou não? Então o diabo fica o tempo todo azucrinando seu coração e sua mente, para você olhar para o vento contrário, as tribulações, e você se afastar do barco. E muitos irmãos não têm a chance que Pedro teve, de clamar e voltar-se para o barco novamente com Jesus. Muitos não têm essa chance. Muitos não conseguem. Por quê? Porque são tão orgulhosos que não são capazes de dizer: salva-me, Senhor, eu errei. Eu errei em ter saído do barco. Eu errei em estar sobre essas águas.
porque foi o Senhor que mandou eu embarcar. Entendeu? Eu tive tanto medo de estar no barco, de estar na igreja. Eu tive tanto medo das tempestades que assolavam o barco, que nessa hora o meu desespero me fez sair do barco e sair andando sobre as águas. A minha fé é que ia dar certo sobre as águas. Mas naquela experiência, Pedro queria apenas e tão somente encontrar Jesus. Quando ele encontra, ele descobre que o seu lugar não era ali, mas de volta para o barco onde Jesus o disse: embarque aí. Amém? Vocês entenderam isso, sim ou não? Então, a ordem do Senhor e a nossa obediência, em meio às adversidades, nós temos que continuar firmes no barco. Amém, irmãos? O que que impede uma pessoa de viver essa fé? Eu vou dizer 7 coisas assim no dedinho, vai, bota assim o dedinho, bota assim o dedinho. Primeira coisa, as raposinhas. Diga as raposinhas. Raposinhas são aquelas pessoinhas safadinhas com quem você gosta de vez em quando conversar. Viu? Às vezes elas estão dentro da igreja também. Tem um bocado de raposinha aqui. Da igreja eu escuto o balido da ovelha, o mugido do boi, eu escuto o urro do lobo, eu escuto tudo isso aí, e o berro do bode. Então tenha cuidado, você tem que aprender essas coisas. Quando o profeta Samuel chegou até o rei Saul, disse: fizeste como Deus mandou? Fiz tudo como o teu Deus mandou. Matei todos os amalequitas e destruí tudo que Deus mandou. Menino de peito, animal, tudo. E o homem de Deus disse: espera aí, se tu fez isso de verdade, que balido é esse de ovelha que meus ouvidos ouvem? Que mugido é esse de boi que meus ouvidos ouvem? E por que que os meus olhos estão vendo o rei Agag vivo? Ou você pensa que Deus não está olhando e não está ouvindo o mugido de boi, o balido de ovelha e as coisas que você deixou vivaça no teu coração? Tudo que Deus ordenou que você matasse, destruísse, acabasse. Tem coisas que não faz parte mais da nossa vida. Deus mandou, ó, acaba com isso de uma vez. Quando o pastor fala aqui, e alguns ficam chateados, porque a palavra é dura, é não sei o que, quem pode suportar essa palavra? A mesma coisa que a multidão lá, os 5.000 disseram. Mas quando ele fala assim, é porque ele quer salvar, curar, purificar, vivificar. Aí você tem que entender, com o coração aberto, a mão de Deus está se estendendo para você, não como você queria, como Ele quer. Amém? Porque Deus não vai simplesmente abraçar, beijar você, entendeu? Todo mundo tem a visão de Deus só do pai e o filho pródigo. Engraçado que o filho pródigo voltou sem ninguém chamar ele. Quem é que foi lá buscar o filho pródigo? Quem foi? Quem lembra? Na minha Bíblia eu me lembro dessa passagem bem direitinho, que desde os 5 anos eu leio ela. E agora eu estou com 25 anos de idade, 45 anos de idade, quase que eu engulo 20. Mas continua o mesmo texto dizendo o seguinte: e o filho pródigo, vendo a sua situação, lembrou-se da casa do pai e disse consigo mesmo: lá na casa do meu pai eu tinha tudo para comer, lá na casa do meu pai eu tinha tudo para vestir, lá os servos dele vivem muito melhor do que eu estou vivendo aqui no meio desses porcos. Por quê? O mundo é uma porcaria, o pecado é uma imundície. E aí ele disse: voltarei para a casa do meu pai e vou pedir perdão a ele, e vou pedir que ele me trate pelo menos como um dos seus servos, que para mim está bem melhor do que isso aqui. E ele, voltando, recebeu do pai um abraço. Amém? Mas tem que quebrar o quê? O orgulho e querer voltar para ser o quê? Servo. Não,
Tem uns vagabundos aí, gospel, que quando sai do reino, sai da casa do pai, era pastor, aí adulterou, prostituiu, vagabundou, fez tudo que não presta, quando volta para a igreja evangélica, olha, eu era pastor da Assembleia de Deus. Manto. Quando eu piscava, saía faísca. As igrejas que eu passei só tinham 5.000 membros, cada uma delas. O homem era um negócio. Eu digo, meu Deus, me dá um pouco dessa unção. Goteja pelo menos um pouquinho aqui nos meus olhos. E aí, pastor, o senhor quer que eu volte para cá? Eu volto. Mas tem que ser na condição de pastor, porque eu não vou me humilhar diante desse povo. O povo vai olhar para mim e vai dizer, aí, era pastor, agora está aí sentadão. Era diácono, agora está sentadão. Era evangelista, agora está sentadão. Sabe o que é que eu digo para esse cidadão? Seja pródigo bastante para gastar tudo, mas seja humilde o bastante para voltar para a casa de Deus e sentar e começar do zero. Porque é melhor sentadão aí do que sentadão lá no inferno, do que no meio dos porcos do mundo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ei, irmão, Jesus tem revelado coisas, sim ou não? Fique de pé. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.